Estamos de volta com a quarta parte do nosso módulo 1, Introdução às Reações Orgânicas. Vamos estudar agora ressonância. Para a gente estudar ressonância, a gente tem que primeiro entender o conceito de elétrons localizados e elétrons deslocalizados. Então vamos ver o que são elétrons localizados e o que são elétrons deslocalizados. Elétrons restritos a uma região particular da molécula são chamados de elétrons localizados. Elétrons localizados são elétrons que não entram em ressonância. Eles pertencem a um átomo isolado ou estão entre dois átomos ali participando de uma ligação covalente. Elétrons localizados pertencem a um único átomo ou são limitados a uma ligação entre dois átomos. Essas duas moléculas aqui, uma amina, a metilamina, e um alceno, o propeno, todos os elétrons são localizados. Cada elétron entre o hidrogênio e o carbono é localizado. O par de elétrons entre o carbono e o nitrogênio é localizado. Entre o nitrogênio e os hidrogênios é localizado. Esse par de elétrons livres do nitrogênio é localizado. Ele não sai daí, porque ele não está alternado com uma ligação π, de uma dupla ou de uma simples. Ele não sai daí. São elétrons localizados. Elétrons localizados. Até esse par de elétrons da ligação π é localizado. Por quê? Porque ele não está conjugado com outra ligação π ou com um par de elétrons. Então, elétrons localizados são elétrons que não entram em ressonância. Eles pertencem a um único átomo, como esse par de elétrons pertence ao nitrogênio, ou a um par de átomos. Esse par de elétrons pertence aos dois átomos de carbono, que esse par de elétrons está ligando através da ligação covalente. Aqui uma ligação covalente sigma e ali uma dupla, que é uma ligação covalente sigma e uma ligação covalente π. Mas todos os pares de elétrons são localizados. Pois, Alexandre, nos apresente aí pares de elétrons deslocalizados, que, portanto, podem entrar em ressonância. Elétrons deslocalizados, eles não pertencem a um único átomo e nem estão limitados a uma única ligação entre dois átomos. Eles entram em ressonância, portanto, eles pertencem a 3 ou mais átomos, dependendo de que haja uma conjugação entre as ligações π naquela molécula. Eles podem pertencer a uma grande quantidade de átomos. Aqui nós temos um grupo alcox, que é um grupo com oxigênio negativo. Nós temos aqui todos os elétrons localizados, inclusive esses 3 pares de elétrons livres do oxigênio, porque não existem ligações π alternadas a ele. Então aqui todos os elétrons são localizados, inclusive os elétrons livres. Já aqui nós temos um grupo derivado de um ácido carboxílico. Um ácido carboxílico perdeu o hidrogênio ionizável. Então, nós temos aqui um carboxilato, que é um grupo derivado de um ácido carboxílico quando o ácido ioniza o seu hidrogênio, H+, formando um sal. Poderíamos ter aqui um carboxilato de sódio, um carboxilato de potássio. Então, esse par de elétrons aqui agora é um par de elétrons, qualquer um desses pares, é um par de elétron deslocalizado. Por quê? Porque vamos imaginar que seja esse par. Esse par de elétrons ele está conjugado com aquela ligação dupla. Par de elétrons, ligação simples, ligação dupla. Quando entre um par de elétrons livres e a ligação π, existe uma única ligação simples, pode ter ressonância ali. Qual seria a outra estrutura de ressonância? Eu pego o par de elétrons, trago para cá. Eram 3 pares, só fica 2. Não vai criar nem destruir nenhum par. Os números de elétrons livres têm que continuar os mesmos. Portanto, sempre que eu deslocalizar um par, saiba que se tinha 3 pares, só vai ficar 2. E que ali era uma ligação simples, vai se transformar numa dupla. Fique atento, porque isso sempre vai acontecer em todas as estruturas de ressonância que eu vou mostrar aqui para frente. Então, eu peguei um par de elétrons, trouxe para cá. A ligação simples se transformou na dupla. Os 3 pares de elétrons se transformaram em 2 pares. Quando eu trago o par de elétrons para cá, o carbono ele já tem 4 ligações aqui. Ó. Se eu colocar mais uma, o carbono vai ficar com 5. Não pode. O carbono não expande o octeto.
Então, assim que eu trouxer esse par de elétrons para cá, o par de elétrons da ligação dupla sobe para o oxigênio. Eram 2 pares, ficam 3, a ligação dupla se transforma numa simples. Em outras palavras, a ligação simples se transforma na dupla, a ligação dupla se transforma na simples. E aí, aquela estrutura de ressonância pode voltar a ser essa. Como? Eu pego o par de elétrons, trago para cá, transformo a ligação simples em dupla. Assim que eu faço isso, o par de elétrons volta para o oxigênio, deixando o oxigênio com 3 pares. Então, está aqui as 2 formas canônicas de ressonância desse carboxilato, que é um ânion derivado de um ácido carboxílico. São os 2 contribuintes de ressonância ou formas canônicas de ressonância. Essa dupla seta ela é usada para indicar as estruturas de ressonância relacionadas. Essa dupla seta, na verdade, ela mostra que nem existe isso e nem existe isso. Às vezes é decepcionante para o aluno, mas essas estruturas de ressonância elas são teóricas. Elas não existem. O que existe, na verdade, é a mistura dessas 2 estruturas, que a gente chama de híbrido de ressonância, onde essa ligação nem é dupla nem é simples, ela é uma ligação que é uma mistura de ligações duplas e simples. Essa ligação nem é dupla nem é simples, ela é uma mistura de uma ligação dupla e uma simples. Tanto é que a gente coloca uma ligação tracejada. Então, um carboxilato não tem uma dupla e uma simples, ele tem 2 ligações iguais, que nem são duplas nem são simples. Um oxigênio, esse oxigênio nem é neutro nem é negativo, ele é parcialmente negativo. Esse oxigênio nem é negativo nem é neutro, ele é parcialmente negativo. Então, isso não existe, o que existe é isso daqui. Alexandre, se não existe, por que a gente escreve? Isso é fundamental. Escrever as estruturas de Lewis, das formas canônicas de ressonância, é fundamental para a gente saber como a reação vai acontecer. Um híbrido de ressonância, ele realmente é o que existe, mas ele não é tão significativo para nós quanto as estruturas de ressonância que mostram onde os elétrons estão, quais os átomos que têm elétrons livres, apesar de que a gente sabe que o híbrido de ressonância é que existe, ok? Então, esse par de elétrons, essa ligação π, ó, eles estão deslocalizados aqui, ó, entre esse carbono e esse oxigênio, entre esse carbono e esse oxigênio. Então, saiba que é fundamental saber fazer as estruturas de ressonância, mas saiba, elas são teóricas, elas não são reais. O que existe é o híbrido de ressonância. O carboxilato, ele não tem ligação dupla e simples. Ele tem uma ligação que nem é dupla nem é simples. É uma mistura e elas são iguais. Uma ligação dupla é menor do que uma ligação simples. Se o carboxilato fosse assim, essa ligação era menorzinha, o comprimento da ligação é menor e essa é maior, mas não é verdade. Essas ligações têm o mesmo comprimento, porque ela nem é dupla e nem é simples, ok? Então já começa aqui a desmistificar ressonância. Essas estruturas, elas não alternam entre si, isso é teórico, é imaginário. O que realmente existe é o híbrido de ressonância. Essas 2 estruturas têm a mesma energia, porque elas são equivalentes, né? Todas 2 têm a mesma energia, não existe uma mais estável do que a outra. Elas têm a mesma estabilidade. Elas contribuem 50% cada uma para o híbrido de ressonância. Os contribuintes de ressonância não representam a estrutura real do composto. As formas canônicas de ressonância ou contribuintes de ressonância são imaginários. Não existem. A estrutura que realmente existe é o híbrido de ressonância. A seta de 2 pontas, não confunda com a dupla seta. Lá em equilíbrio a gente usa uma dupla seta. O que é que a dupla seta indica? Que existem os reagentes e os produtos no equilíbrio. O que é que uma seta de 2 pontas indica? Nem existe o que está antes, nem existe o que está depois. Aquelas 2 formas canônicas de ressonância não existem. Elas são imaginárias. Por isso, nunca troque uma seta de 2 pontas por uma dupla seta, porque elas indicam coisas completamente diferentes. Em equilíbrio químico, a gente viu que a dupla seta indica que existe um reagente e existe o produto no equilíbrio. As 2 estruturas estão presentes no equilíbrio. E aqui a seta de 2 pontas, os 2 contribuintes de ressonância não existem. O que existe, a estrutura real, é o híbrido de ressonância. Os 2 contribuintes de ressonância diferem apenas na localização de seus elétrons π e dos pares de elétrons livres. Todos os átomos ficam no mesmo lugar. Pessoal, você não mudou o átomo de lugar aqui. Eu apenas transformei a dupla numa simples. Eu apenas transformei a simples na dupla. Aqui eram 3 pares, aqui são 2 pares, aqui eram 2 pares, aqui eram 3.
O número de pares de elétrons aqui e aqui é o mesmo. Os átomos não mudam de lugar. O que muda de lugar são os elétrons livres da ligação π e dos pares de elétrons livres de um átomo qualquer, ok? Como foi que começou a teoria da ressonância? Isso começou com o benzeno. Vou falar um pouquinho aqui do histórico, como surgiu, como foi desenvolvida essa teoria da ressonância que a gente está estudando aqui. Ela começou com o benzeno e eu começo a te contar agora essa história. A estrutura do benzeno confundiu por muito tempo os químicos orgânicos. Muitos químicos propuseram estruturas para o benzeno. Porque o benzeno, pessoal, realmente é uma estrutura muito interessante. Ele tem 6 carbonos, mas só tem 6 hidrogênios. Então, muitos químicos faziam fórmulas estruturais teóricas para o benzeno. Mas muitas dessas fórmulas eram insustentáveis, porque o benzeno tem algumas características muito particulares que eu começo a te contar agora. Então, o benzeno tem fórmula molecular C6H6. O benzeno é incomumente estável. Compostos com duplas ou triplas, pessoal, são muito reativos. Eles tendem a participar de reações de adição. O benzeno não sofre reações de adição, a não ser em condições drásticas, como nós vamos estudar nos módulos seguintes. O benzeno tende a sofrer reações de substituição. Então, o que é que o benzeno tem? Ele tem ligações duplas, ele tem ligações triplas, porque só tem 6 hidrogênios e 6 carbonos. Ele tem que ser um composto insaturado, mas ele não sofre reações de adição. Ele é incomumente muito estável. Então, tudo isso contribuía para intrigar os químicos naquela tentativa de propor uma estrutura para o benzeno. Ele não sofria reações de adição, como os alcenos, que têm duplas ligações e sofrem facilmente reações de adição. Outra coisa que os químicos descobriram estudando o benzeno: quando um dos átomos de hidrogênio do benzeno é substituído, porque ele não tende a sofrer reações de adição, mas substituição, por um átomo diferente de hidrogênio, somente um produto é obtido. E você vai ver que quando a gente coloca ligações duplas e simples alternadas, quando a gente faz substituições, a gente poderia imaginar que produtos diferentes seriam substituídos. Então, quando substitui um hidrogênio por um átomo qualquer, cloro, por exemplo, só um produto é formado. E quando você faz uma segunda substituição, ou seja, tira 2 hidrogênios e coloca 2 cloros, por exemplo, agora, você vai obter 3 produtos diferentes. Então, os químicos viram isso, fazendo reações. O benzeno, quando você tira um hidrogênio e coloca um cloro, você obtém um único produto. Se eu tirar mais um hidrogênio e colocar outro cloro, eu obtenho agora 3 produtos diferentes. Tudo isso foi ajudando os químicos a entender a estrutura do benzeno. Então, uma das estruturas do benzeno, que a gente chama de fórmula de Lewis, a forma estrutural do benzeno, é essa daqui, ó, com 3 duplas e 3 simples alternadas. 6 carbonos, pode contar, 6 hidrogênios. Nós vamos ver que, na verdade, o benzeno não é assim. Isso é uma estrutura de Lewis válida para o benzeno. Essa é a forma estrutural do benzeno. Mas o benzeno ele tem ressonância. E quando ele tem ressonância, isso aqui é uma forma canônica de ressonância. É uma estrutura de ressonância. Ela é teórica, imaginária. É importante, porque nos mostra que é uma estrutura de Lewis, ou uma forma estrutural válida para o benzeno. Mas o benzeno a gente tem que saber que, na verdade, ele não é assim. Então, ó, quando você substituía 2 hidrogênios por 2 bromos, se obtinham 3 produtos e não 4. Por que os químicos esperavam 4? Deixa eu lhe mostrar. Eu posso ter a substituição 1,2, só que a substituição 1,2 com ligação simples nos 2 carbonos. Ó. E eu posso ter a substituição 1,2 com ligação dupla entre os 2 carbonos. Esse produto é o produto 1,2 de substituído. Se o benzeno fosse assim, esse composto e esse seriam diferentes. E outra coisa, o benzeno teria 3 ligações menores, que seriam as 3 duplas, e 3 ligações maiores, que seriam as 3 simples. E esse produto seria diferente desse, mas não é. Isso é um único produto. Esse é o mesmo composto. Então, isso já significa que
que o benzeno não tem 3 duplas alternadas com 3 simples. Isso é uma estrutura teórica, uma forma canônica de ressonância. É uma forma estrutural ou também uma estrutura de Lewis válida para o benzeno. Mas o que existe não é o benzeno assim, mas sim o seu híbrido de ressonância, que nem tem dupla nem tem simples alternada. É uma ligação misturada entre dupla e simples. Então tem o produto 1,2, que os químicos esperavam que fossem diferentes. Se o benzeno tivesse duplas e simples alternadas, seriam 2 produtos diferentes. Ninguém duvida que aqui os 2 bromos estão entre um carbono com ligação simples, 2 carbonos com ligação simples. E aqui os 2 bromos estão entre carbonos com ligação dupla. Teria que ser diferente, mas não são. É o mesmo composto. Um mesmo produto, 1,2. Aqui é o 1,3. 1, 2, 3. 1,3 de substituído. E o 1, 2, 3, 4. 1,4 de substituído. Então, enquanto os químicos esperavam 4 produtos diferentes, só obtiveram 3. 1,3, 1,4 de substituído e o 1,2 de substituído, que é o mesmo composto. Então, isso intrigou. Por que esse composto não é diferente daquele? Ok? Tudo isso eu estou te mostrando como surgiu essa teoria da ressonância, que a gente já começou a estudar e vamos aprofundando aqui nesse módulo. Em 1865, um químico alemão, Kekulé, ele sugeriu que o benzeno não fosse uma substância única, mas uma mistura de 2 substâncias num equilíbrio rápido. Ele sugeriu que o benzeno tinha 3 duplas e 3 simples, mas ele tinha que explicar alguma coisa, porque aqueles compostos 1, 2 de substituídos não eram diferentes, eram o mesmo. Então ele imaginou, é porque ele fica se transformando em equilíbrio bem rápido. Aonde é dupla vira simples, aonde é simples vira dupla, as 2 estruturas existem para o Kekulé e elas ficam em equilíbrio, umas transformando na outra bem rápido. Não é uma seta de 2 pontas, é uma dupla seta indicando equilíbrio. Isso aqui consegue explicar a fórmula molecular do benzeno, C6H6, 6 carbonos e 6 hidrogênios, e até consegue explicar o número de isômeros obtidos na substituição. Ele diz, olha, como um transforma bem rápido no outro, aqueles 2 produtos, 1, 2, a gente só vê 1. Tudo bem, Kekulé se deu bem, mas ele não explicou tudo. Por quê? Se o benzeno tivesse 3 duplas, ele sofreria facilmente reações de adição. Você conseguiria quebrar essas ligações. Então, ele não explicou a estabilidade do benzeno. Por que ele é estável? Por que o benzeno é tão estável? Ele não conseguiu explicar isso. Outra coisa, as ligações duplas não sofrem reações de adição, característica aos alcenos. Por que essas ligações duplas não sofrem reações de adição, como os alcenos? Aqui não seriam 3 duplas, então dava para sofrer 3 reações de adição. Ele não tende a sofrer essas reações. Então, para o benzeno, aquele 1,2 de substituído, com ligação simples entre os 2 carbonos e com ligação dupla entre os 2 carbonos, ficava se transformando muito rápido no outro. Aí, por isso que a gente só via um produto, 1,2 de substituído. Beleza, ele conseguiu explicar isso. Era aceitável. Nós vamos ver que, na verdade, não é assim. Mas isso aqui, essa explicação que ele dava era aceitável. Agora, Kekulé, por que não dá para sofrer reações de adição? Por que o benzeno é tão estável se compostos com dupla ligação são bastante reativos? Ok? Em relação a sofrer reações de adição. Depois, em 1901, um químico chamado Sabatier, ele confirmou que o benzeno possuía um anel de 6 membros, porque até isso não se tinha uma confirmação experimental. Lembre-se, a química é uma ciência experimental. Eu posso desenvolver teorias, mas essas minhas teorias têm que ser embasadas em experimentos. Elas precisam ser confirmadas por experimentos. Então, nem aquela estrutura lá anterior do Sabatier era confirmada ainda, experimentalmente. Mas o Paul Sabatier, ele descobriu que realmente o benzeno tinha um anel, porque ele conseguiu, em condições drásticas, fazer uma reação de adição, a adição de hidrogênio no benzeno. Ele pegou hidrogênio, nós vamos estudar isso quando a gente estiver estudando reações em alcenos.
ele pegou o hidrogênio, colocou um catalisador metálico, podia ser níquel, platina, paládio, ele usou níquel, e usou condições drásticas. Temperaturas da ordem de 250 graus Celsius, pressão de 25 atm. Aí ele conseguiu hidrogenar o benzeno. Ele quebrou aquelas ligações π e transformou as ligações duplas em ligações simples, transformando C6H6 em C6H12, porque agora cada carbono desse tem 2 hidrogênios, né? Então, ora, se ele transformou o benzeno em ciclohexano, beleza, então o benzeno era cíclico. Olha, o benzeno realmente é cíclico, porque eu consegui, em condições drásticas, hidrogenar o benzeno e obtive o ciclohexano, que todo mundo sabe que é cíclico, ok? Beleza? Em 1930, usando técnicas de raio-x e difração de elétrons, consegue-se, pessoal, perceber qual é a estrutura da molécula. Então, o benzeno, a partir dessas técnicas, se descobriu. O benzeno é uma molécula plana. O benzeno é uma molécula planar. O benzeno realmente é cíclico. E ele tem 6 ligações carbono-carbono com o mesmo comprimento. Isso significa que o benzeno não tem 3 ligações duplas alternadas com 3 ligações simples. Porque se fosse assim, ele teria 3 ligações menores, as 3 ligações duplas, e 3 ligações maiores, as 3 ligações simples. E isso não existe. A ligação carbono-carbono no benzeno, inclusive por essas técnicas de raio-x e difração de elétrons, dá para descobrir o comprimento das ligações, é de 1,39 angstroms. Ora, 1,39 angstroms é menor do que uma ligação simples, carbono-carbono, que mede 1,54 angstroms, mas é maior do que uma ligação dupla carbono-carbono, que mede 1,33 angstroms. Isso significa que a ligação do benzeno é maior do que uma dupla e é menor do que uma simples. Ela não é uma ligação simples nem uma ligação dupla, é como se fosse uma mistura das duas. É uma ligação intermediária entre a simples e a dupla. Isso significa que o que existe é o híbrido de ressonância, que é uma mistura das duas estruturas de ressonância. É uma única estrutura que existe. Essas estruturas de ressonância que a gente faz, elas são imaginárias. O benzeno não tem duplas e simples se alternando rapidamente, como já propuseram. O benzeno não tem ligações duplas e simples alternadas. Mas quando pedir para você fazer o benzeno, a estrutura de Lewis do benzeno, você vai fazer. A forma estrutural do benzeno, você vai colocar as 3 duplas alternadas com 3 simples, mas você sabe. Isso é uma forma canônica de ressonância do benzeno. O que existe no benzeno é um híbrido, onde as 6 ligações têm o mesmo comprimento e elas nem são simples, nem são duplas. Então aqui há algumas imagens. Cada carbono no benzeno tem um orbital P puro, porque o carbono é sp2. Carbono sp2 é uma dupla e 2 simples. Então cada carbono desse é sp2, que deixa um orbital P puro. Esses orbitais P puros, eles formam uma auréola acima e abaixo do plano do benzeno, que é a ressonância, mostrando que essas ligações estão deslocalizadas. Aqueles pares de elétrons não estão localizados entre 2 carbonos, eles estão deslocalizados na molécula toda. Por isso que essas ligações carbono-carbono têm o mesmo comprimento. Figura B, sobreposição dos orbitais P puros, formando uma nuvem de elétrons π acima e abaixo do plano do anel benzênico. E aqui, o mapa de potencial eletrostático para o benzeno mostra que todas as ligações carbono-carbono têm a mesma densidade. Esse mapa de potencial eletrostático, ele varia de azul, verde, vermelho. Observe que todas as ligações têm a mesma densidade eletrônica. Quanto mais rico em elétrons, mais vermelho é. Ok? E quanto menos rico em elétrons, fica mais azul. Então, está bem distribuído. A densidade eletrônica está bem distribuída na molécula toda. Não tem regiões mais ricas, que seriam as 3 duplas, em elétrons, e menos ricas em elétrons, que seriam as 3 simples. Isso não aparece no mapa de potencial eletrostático do benzeno. Então, como é o benzeno? Atualmente nós sabemos como é o benzeno. Isso aqui, são as formas de ressonância do benzeno.
São os contribuintes de ressonância do benzeno. As formas canônicas de ressonância do benzeno. Estou te dizendo os diversos termos que podem aparecer. Contribuintes de ressonância, formas canônicas de ressonância, estruturas de ressonância do benzeno. Aonde tem dupla, vira simples. Aonde tem simples, vira dupla. São as duas estruturas de ressonância do benzeno. O que existe é o híbrido de ressonância do benzeno, que pode ser representado assim, para mostrar que essas ligações nem são simples, nem são duplas. Elas são todas iguais, e é uma mistura entre simples e dupla. Ou assim, que é o mais comum a gente representar, ok? Então, isso aqui, quando pedir, desenhe a forma estrutural do benzeno. Tá aqui, faça assim, ok? Com 3 duplas e 3 simples alternadas. Mas esse é um contribuinte de ressonância. Olha a seta dupla. Desculpe, a seta com 2 pontas, indicando que essas duas estruturas são imaginárias, ok? Muito bem. Então, tá aí, olha como foi importante o benzeno, porque a partir do benzeno que se desenvolveu toda essa teoria de ressonância que a gente está começando a estudar aqui. Então, nós vamos dar uma paradinha e eu volto já já, agora que a gente viu toda essa contribuição da estrutura do benzeno para o desenvolvimento da teoria da ressonância. Nós vamos estudar diversas estruturas e suas formas canônicas de ressonância. Voltamos já.